Tema de hoje: você é uma pessoa intolerante? Eu já fiz um vídeo aqui no canal desse assunto já tem algum tempo e eu citava um trânsito que a gente está caminhando para o final, que é Saturno em Sagitário, agora no final de dezembro. Você é uma pessoa tolerante? Você sabe lidar com as diferenças, com as adversidades, quando alguém pensa e lida de maneira diferente da sua? Como que é isso para você? Esse é o nosso tema de hoje. O que eu queria falar sobre a questão da intolerância ou da tolerância? Na vida é fundamental, quando você quer aprender a se relacionar, caso você queira, Laís, eu gosto de me relacionar com humanos, eu quero ter uma boa relação afetiva, eu quero me desenvolver bem profissionalmente, a tolerância também tem a ver com a sua vida profissional. Se você não consegue se relacionar, se você não desenvolve tolerância, provavelmente você não consegue lidar com humanos, aí você precisa ter um outro tipo de trabalho. E a tolerância também tem muito a ver com as suas relações sociais, né? Muitas pessoas são mais reclusas, algumas pessoas se sentem muito bem sozinhas, até aí tudo bem, isso é uma forma saudável de ser e tudo mais. Mas a tolerância tem muito a ver com aceitação. Laís, aceitação de quê? A aceitação sempre inicia com você. Já tem vários vídeos aqui no canal que eu cito essa questão, que as coisas começam e terminam com você. Eu vou repetir bem tranquilo. As coisas iniciam e elas terminam com você. Isso é muito importante para a gente entender de uma vez por todas, mas entender não intelectualmente, emocionalmente. E a aceitação, primeiro você se aceita. Quando você se aceita, porque você entende que você é diferente do outro, ainda que você tenha um irmão gêmeo, um exemplo apenas, ok? Ainda que você tenha um casamento, ainda que você tenha uma sociedade civil, ainda que você tenha uma longa amizade, independente de qualquer tipo de situação que você tenha na sua vida, é importante primeiro você se aceitar. Como que você se aceita? Já tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Mas a tolerância, ela tem uma relação com essa questão de você se aceitar. Porque na medida que você se aceita, o que acontece, hein? Você relaxa, você para de querer que todo mundo haja, pensa, seja da maneira como você gostaria que fosse. Então isso é muito interessante. Então a tolerância tem a ver com essa aceitação, tem a ver com a capacidade de você entender o outro, você entender humildemente que o outro, ele pensa, age e é um ser humano multidimensional, diferente de você, e está tudo bem. Isso tem muito a ver com a capacidade de ser tolerante. Pessoas que não lidam, que são nervosinhas, pessoas que têm baixa tolerância, normalmente elas têm uma tendência a serem mais agressivas. Agressivas é um termo amplo, agressividade nem sempre é física. É uma agressividade de modo geral, é tipo raiva, reprimida e tudo mais. E isso tem muito a ver com o grau de tolerância que a pessoa tem na vida. Então, pessoas imediatistas normalmente têm baixa tolerância, porque ela não consegue respeitar o tempo. Você já percebeu? Tem gente que chega no estabelecimento, tem uma fila, tem uma ordem, e a pessoa não consegue. Ai, meu Deus, eu tenho que ser atendida agora, porque a minha questão é mais urgente que toda a humanidade. Então, é importante a gente ter o quê? Uma noção de tolerância, porque na medida que você se torna uma pessoa tolerante, veja bem, tolerante não significa que você é uma pessoa acomodada, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro aqui antes que alguém confunda as coisas. Tolerância, que eu quero dizer, é você lidar, aceitar tudo que é diferente. E isso faz você desenvolver uma outra habilidade, que é a resiliência, que é um tema super interessante que eu vou trazer em outro momento, esse tema. Então a tolerância faz você, inclusive, ter bons relacionamentos, porque a tolerância faz você primeiro ouvir o outro. Se você é uma pessoa que tem o ouvido bloqueado, se você julga tudo, você acha que você sabe tudo, muitas pessoas falam para mim, eu já sei e tal. Então, quando a pessoa tem esse tipo de mentalidade, esse tipo de perfil, dificilmente ela consegue ouvir o outro, porque ela já fez na cabeça dela uma ideia, ela já estabeleceu algo, e é muito difícil. Isso daí é um sistema de crenças, é um tema também para um outro vídeo. Então a tolerância
ela influencia muito a sua maneira de viver dentro de uma sociedade, porque nós inseridos dentro de uma sociedade. Então a tolerância tem muito a ver com a aceitação pessoal, a tolerância tem muito a ver com a sua capacidade de entender o outro, mas entender o outro, gente, não é entender através do seu julgamento, através da sua perspectiva. Entender é ouvir ouvidos abertos. Ouvir o que a pessoa está falando sem você estar julgando, sem você estar falando, nossa, mas eu faria diferente, mas eu sou aquilo. Não, esquece você. Quando o outro está falando, ele está falando, ela está falando, é o outro. Vamos lá, outro ser humano, como eu falo sempre no Facebook, o outro é o outro. Eu costumo escrever muito essa frase. Se você ainda não está no Facebook, clica aqui embaixo e curta a página também. Então, o outro é o outro. Então, a tolerância vai bater nesses assuntos, a aceitação pessoal, a tolerância vai bater na sua capacidade de ouvir o outro, de entender o outro, de desenvolver empatia pelo outro e principalmente de lidar com as frustrações. Esse é o tema final desse vídeo. Quando você não tem tolerância na sua vida, provavelmente você tem uma baixa capacidade de lidar com as adversidades e frustrações. E vamos esclarecer uma coisa, independente de quanto o vento sopre ao nosso favor, de quanto a vida sorria para nós, todos nós iremos enfrentar momentos de testar a nossa capacidade de lidar com a tolerância, seja a tolerância com a vida, a tolerância com pessoas, tolerância com o próprio tempo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter o quê? Maturidade emocional. Maturidade emocional não tem a ver com idade. Isso é numerologia, números, ok? Tô brincando, numerologia é um outro assunto, uma ciência. Mas de qualquer maneira, maturidade tem a ver com as experiências que você teve e o que você aprendeu com elas. Porque muitas pessoas têm experiências e não aprendem absolutamente nada. Vivem revivendo os mesmos ciclos, né? Chamado looping. Então, essa é a questão que eu queria trazer nesse vídeo. Se você é uma pessoa raivosa, se você é uma pessoa que vive nervosinha, chateada da vida, imediatista e tudo mais, talvez esteja na hora de você aprender a desenvolver tolerância. E eu posso afirmar para você, na medida que você desenvolve tolerância, a sua vida inteira muda. E ela começa sempre com você. Porque muitas pessoas são exigentes, são perfeccionistas. Eu não posso, eu exijo tudo, cobra tudo de si, do outro. Isso tem a ver com a tolerância. É preciso entender que, de repente, a pessoa atrasou porque teve um acidente no meio do caminho. De repente a pessoa atrasou porque ela estava com um desafio na vida pessoal. Sempre que alguém me trata mal, às vezes no estabelecimento, eu fico olhando e eu falo assim, nossa, de repente essa pessoa está com algum desafio na vida pessoal. Eu não fico achando que é pessoal. Você não começa a levar mais as coisas para o lado pessoal. E é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Qual é o seu nível de tolerância? E se você quiser se relacionar, ter relações de qualidade, de verdade, aquelas relações bacanas, saudáveis, você vai precisar lidar com tolerância na sua vida. E por fim, se você quer o próximo nível da sua vida, não importa a área que seja, você vai precisar lidar com frustrações, adversidades e expectativas. E só tem uma coisa que vai fazer você atravessar isso e chegar lá, no ponto B, saindo do ponto A para o ponto B. É a sua capacidade de ser tolerante. Tolerante com a vida, tolerante consigo mesmo, tolerante com outras pessoas. E lembre-se, tolerância não é ser uma pessoa acomodada, tá bom? Essa é a minha mensagem para você hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela pessoa que está precisando ouvir esse tipo de mensagem que vai ajudar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal.